Olá! Primeiramente, muito obrigada por você estar aqui. Seja muito bem-vinda. Como ficar magra no inverno? Os dias mais frios, as preparações que nos levam até a cozinha são mais encorpadas, mais cheias de ingredientes, não é mesmo? E normalmente ricas em açúcares e carboidratos. Este é um problema? Sim, mas mais do que este problema, é lembrar que essas preparações muitas vezes são pobres. Pobres em fibras, pobres em gorduras boas e pobres em proteínas. Quando nós falamos de emagrecimento hormonal inteligente, nós devemos sempre lembrar que não é sobre comer muito ou quantidades, é sim sobre a qualidade. Você pode sim se alimentar de forma prazerosa, gostosa, quentinha. Porém, se este alimento tiver densidade nutricional, isso não vai fazer com que você ganhe peso. E no inverno pode fazer até com que você emagreça. A questão é, normalmente nos dias frios, nós abandonamos a água, não é mesmo? Abandonamos as saladas, abandonamos as frutas, porque queremos a nossa satisfação alimentar, algo aconchegante, quentinho. E a gente deixa de lado alguns macro e micronutrientes fundamentais. Vamos lá. Para ficar magra no inverno, ponto número 1. Inverno versus emagrecimento. Isso é uma dificuldade para você? Sim ou não? Conta para mim. No inverno, normalmente você ganha peso ou não? Ponto número 2. O que mais te atrapalha no período do inverno? Você sente mais fome? Você ama as comidas mais quentinhas? Tem aquela preguicinha de se exercitar? Ou será que soma todas essas coisas que eu acabei de dizer? E muitas vezes a gente soma o quê? A fome aumenta, a gente exagera nas festinhas, porque fica empolgado, né? Ama as comidas quentinhas e ainda tem preguiça de se exercitar. Mas isso tem solução. Vamos lá que nós vamos resolver esse problema. Muito mais do que mostrar o problema, eu vou mostrar a solução para você, porque eu não quero que você acabe o inverno com a cinturinha um pouquinho mais gordinha, com as calças apertadas. Não, eu quero que você finalize o inverno em dia. E você vai aprender o passo a passo aqui comigo. E não é tão difícil assim. Vamos lá. Antes de tudo, vamos entender o que acontece com o nosso corpo quando caem as temperaturas. Por que o frio aumenta a nossa fome? Não é lenda, é fato. Os dias mais frios aumentam sim a nossa vontade de comer e a nossa fome. Não é psicológico, é hormonal. O efeito das baixas temperaturas dentro do nosso organismo refletem diretamente o aumento do nosso apetite. É perfeitamente normal, na época do frio, sentirmos mais fome. Isso pode sim ser explicado pelo fato do nosso organismo gastar mais energia para nos mantermos aquecidos. E, em consequência, essa energia deve ser reposta, né? Com isso, o organismo pede mais comida. Então, normalmente, as temperaturas, o período de verão, de primavera, para manter o nosso corpo aquecido, o nosso corpo não demanda tanta energia. Quando abaixa a temperatura, demanda um maior esforço do nosso organismo para manter a nossa temperatura corporal. E, em consequência disso, ele pede mais energia, pede mais vontade de comer em resposta a essas temperaturas baixas. Então, é fato, não é psicológico. Mas o que fazer? Ponto número 2. O que acontece com o nosso corpo no inverno? O nosso corpo é um organismo que realmente possui uma temperatura interna constante, que se situa em média de 36 a 37,5 graus Celsius, adaptando-se facilmente ao meio ambiente externo, desde que não haja condições extremas. A manutenção da temperatura do nosso corpo ocorre quando um balanço direto da produção de calor pelo metabolismo em relação à temperatura do nosso ambiente. Por isso que o nosso metabolismo sofre sim interferência pelas temperaturas corporais. Por que a gente fala que consegue emagrecer com mais facilidade no inverno? Como o nosso corpo demanda um maior gasto energético, ele acelera o nosso metabolismo.
O ponto positivo de acelerar o metabolismo nos dias mais frios é que você consegue emagrecer com mais facilidade se você seguir uma alimentação correta. O contrário disso é se você não pensar no que está se alimentando, você vai ter vontade de comer volumes maiores de alimentos e alimentos com maior densidade somente energética e não nutricional. Quando estamos ali no período do frio, nosso organismo busca manter a temperatura corporal para o nosso metabolismo manter-se acelerado, queimando mais calorias para produzir calor. Então, por que, Nutri, no inverno é melhor para emagrecer? E por mais que pareça estranho, por mais que você ache que não é real, é real. Todas as pessoas que conseguem seguir um plano alimentar adequado durante o inverno, que esse é o grande desafio, emagrece praticamente 2 vezes mais do que uma pessoa que consegue manter o mesmo plano alimentar no verão. Se o nosso organismo ele gasta mais energia para manter o corpo aquecido, maior será essa queima calórica, essa utilização da energia corporal. Assim, a perda de peso, a perda de medidas, com certeza vai ser muito maior. E que tal usar esta condição a favor do seu emagrecimento durante essa estação do ano? Nós temos 2 caminhos no inverno. Caminho número 1. Nós ficamos mais estacionadas, né? Mais hibernados. Então, nós queremos aquela cobertinha, nós queremos uma comidinha quentinha, a gente realmente tem mais preguiça de levantar da cama cedo para ir fazer exercício, é tudo mais complicado. E a vontade de comer alimentos mais altamente calóricos é maior. Esse é um caminho. Você ir pelo comodismo e ao final do inverno você vai ter ganhado pelo menos 3 a 5 quilos de gordura corporal. Além disso, sua energia reduz, você diminui a sua taxa metabólica basal e as suas roupas ficam apertadas, sua autoestima lá embaixo. O segundo caminho é o caminho do emagrecimento inteligente, de você aprender a comer nos dias do inverno. E sim, saborear preparações quentinhas, gostosas, mas altamente estratégicas. Nada na vida pode ser feito sem estratégia. A estratégia muda o jogo. Você sim, gosta de comer, quer comer coisas gostosas, mas existe uma gama de alimentos saborosos, nutritivos e que não te engordam no inverno e que podem ajudar a emagrecer. Se você agir com estratégia, você se alimenta bem e passa o inverno ou mantendo o seu peso e até mesmo emagrecendo. Porque não adianta nada você correr atrás do prejuízo depois. Na hora que chegar lá na primavera, no verão, você querer emagrecer. Aí, você já ganhou, é muito mais difícil. Então, vamos agir hoje com inteligência e estratégia? Ponto importante. Como reduzir a minha fome nos dias de inverno? Nós temos que entender que a nossa fome ela é modulada por neurotransmissores e também por hormônios. Existem neurotransmissores que ajudam você a sentir mais fome ou menos fome. A sensação de bem-estar, de alegria, de felicidade são moduladas por 2 neurotransmissores, a dopamina e a serotonina. A dopamina e a serotonina são neurotransmissores que são produzidos, grande parte deles, no seu intestino e também no seu cérebro. Quando nós temos uma produção adequada de neurotransmissores, nós conseguimos sentir bem-estar, alegria e felicidade não só quando nos alimentamos, mas também em outras ações da nossa vida. É importante lembrar se o seu intestino está funcionando bem. Se você é uma pessoa que tem intestino preso, gases, distensão abdominal, se você faz as fezes de bolinha ressecadas, com certeza você não está com uma boa produção dos seus neurotransmissores. O seu intestino é o seu segundo cérebro. Se o seu intestino não funciona bem, com certeza você vai ter mais fome, mais ansiedade e mais compulsão alimentar. Muitas vezes colocamos a culpa na estação do ano, mas realmente a culpa é que você não está cuidando do órgão mais precioso quando se fala em emagrecimento e saúde, do seu intestino. A partir de hoje, eu quero que você comece a observar as suas fezes. O nosso intestino, ele diz muito sobre nós. Não quer dizer que todo mundo tem que ir ao banheiro todos os dias.
O volume fecal depende da quantidade de alimentos que você consome no dia, mas a consistência das fezes diz se o seu intestino está funcionando bem. Você já ouviu falar daquele termo enfesada, né? Por aqui no sul de Minas fala, nossa, aquela mulher, nossa, mas uma cara ruim, ela deve ter enfesada. Enfesada vem do termo, né, cheio de fezes. O nosso intestino é um órgão excretor, mas também é um órgão que absorve. Então, ele absorve e ele excreta o que é ruim. Nós temos ali 8 metros de intestino. E quando o alimento chega no nosso intestino, é que acontece a absorção dos nutrientes. Se essa absorção acontece e vai lá para a corrente sanguínea, ela vai fazer as suas funções, ok, você começa a ter energia, disposição e não ganhar peso. Mas quando acontece de não ter essa, se você está com uma disbiose intestinal, que é um mau funcionamento do seu intestino, o que acontece? Você recircula o que já era para ser excretado. Então, quando chega no intestino, na fase de excretar o resíduo alimentar, aquilo lá não te serve mais, é para sair do seu corpo porque vai te fazer mal. E aquelas fezes que eram para ser excretadas, elas ficam ali 3 dias, tem gente que fica até 4 dias. E mesmo que fique 2 dias ali, ela está recirculando. Então, toxinas que eram para ser eliminadas no seu corpo ficam recirculando através do seu intestino. E isso te deixa também com dificuldade de emagrecer, com baixa metabólica. Muitas vezes a baixa no metabolismo não tem nada a ver com a menopausa, com a idade, e sim com o seu intestino. E o passo fundamental, então, a partir de hoje, é observar a consistência das suas fezes. Se as suas fezes estão ressecadas, aquelas de bolinhas, tipo de cabritinho, ou então com fissuras, essas fezes não estão legais. A textura normal das fezes é como se fosse uma banana, ela tem que sair inteira e lisa. Essa é a textura normal das fezes. E se você tem diarreia frequente, também não é normal. Não se acostume com o intestino preso, não se acostume com diarreia. Isso não é normal. O normal é, alguns dias da nossa vida, ter alguma interferência, mas não todos os dias. O nosso intestino, ele é 100% também comandado não só pelos alimentos que você come, mas pelos hábitos de vida que você tem. O intestino que funciona bem é de uma pessoa que toma água na quantidade certa. Hidratação é fundamental. Sem água, seu intestino não funciona. Sem água, você pode tomar o chá mirabolante, o remédio mirabolante, mas você não vai emagrecer. Ponto número 2. Pessoas que consomem uma grande quantidade ideal de gorduras e fibras. As gorduras e as fibras são chaves, mestres, para o emagrecimento no inverno. Os dias frios aumentam a vontade de comer. E o seu intestino tende a prender mais, o que reduz a produção dos neurotransmissores, aumentando assim a sua fome. Por isso é tão importante colocar no seu dia alimentar fontes de gorduras boas. Por exemplo, o azeite de oliva e o óleo de coco. Quem aí está com o intestino preso, experimente, em jejum, consumir uma colher de chá de azeite de oliva puro ou óleo de coco, ali em jejum, todos os dias. Vai aumentar essa quantidade de gordura no seu organismo, reduzir fome, reduzir vontade de comer toda hora e melhorar os seus neurotransmissores da felicidade. Além disso, as fibras. Nenhum intestino funciona sem fibras. Nós, seres humanos, precisamos de 25 gramas de fibras por dia. Isso corresponde de, no mínimo, 3 a 4 variedades de vegetais no meu almoço e no meu jantar. Normalmente, um prato típico brasileiro, ele tem uma rodelinha de tomate e uma folhinha de alface. No inverno, então, joga fora aquele alface, né? Porque tá gelado, não dá vontade de comer, não é mesmo? Isso é muito pouco frente ao que nós precisamos para os nossos processos metabólicos e hormonais acontecerem. Se a fibra falta no seu intestino, os seus processos metabólicos travam. São as fibras que são as engrenagens para que o seu metabolismo funcione. Por isso, você precisa de um simples hábito. Olhar para o seu prato de almoço e para o seu prato de jantar e enxergar ali quantas cores tem no seu prato.
Os vegetais, eles são coloridos, não é por acaso. O seu almoço e o seu jantar, ele tem que ter pelo menos um vegetal verde, um alimento laranja, um alimento abóbora, um alimento branco. Então, como são importantes a couve-flor, o brócolis, a couve, o repolho, o alface mesmo, o tomate, a cenoura, a beterraba. É esse simples mesmo, que muitas vezes a gente vai só deixando ele de lado, porque a vida é corrida, porque não dá tempo, porque às vezes não é tão gostoso, né? Porque quando nós vamos pela nossa fome emocional, nós temos a tendência em comer alimentos com baixa densidade nutricional e com alta carga energética, para que dê essa compensação desse desequilíbrio que está no nosso corpo. Mas quando nós agimos com inteligência no emagrecimento hormonal, nós entendemos que cores e nutrientes são fundamentais para as engrenagens do meu organismo funcionar. E para que eu possa comer bem, você não precisa tirar o arroz e o feijão do seu prato. Você tem que incluir as cores ao seu prato. Isso sim muda o seu jogo. Então, ponto número 1 é entender os neurotransmissores. Se não tem dopamina, se você não tem os neurotransmissores, o que acontece? Você fica mal-humorada, ansiosa, com vontade de comer o tempo todo, e eles são modulados pela sua alimentação. As fibras são carboidratos. Carboidratos estes fundamentais para a modulação dos neurotransmissores. Então, o almoço e o jantar tem que ter fibras e gorduras para que os seus neurotransmissores estejam em dia. Agora, além dos neurotransmissores, você precisa pensar nos seus hormônios. A fome, ela é modulada pelos seus hormônios. Existem 2 hormônios, que é a grelina e a leptina. Eles andam em sintonia. E quando essa sintonia está perfeita, você sente fome em alguns momentos do dia e saciedade em outros momentos do dia. Quando você sente fome o tempo todo, ou acabou de almoçar e está com fome novamente, acabou de comer e está com fome novamente, tem 2 significados. Significado 1. Os alimentos que você consumiu anteriormente foram insuficientes para as suas engrenagens metabólicas funcionarem bem e produzirem energia e disposição sem acumular gordura. Ponto número 2. A sua alimentação, além de pobre nutricionalmente, está realmente faltando os agentes que modulam grelina e leptina. Quais são esses agentes, Nutri? Os agentes que regulam grelina e leptina, lembrando, o que é leptina? Leptina é um hormônio da saciedade. Sabe quando nós vamos a uma churrascaria e nós estamos com aquela fome, e aí você fala, já paguei mesmo? Hoje eu vou comer tudo que eu ver pela frente. E aí você está lá comendo o churrasco, comendo as coisas na sua churrascaria, de repente te vem uma saciedade, você fala, opa, nossa, agora saciei. Não consigo comer mais. Por mais que eu queira comer, eu não consigo mais. Nem olhar no alimento. Essa é um estímulo do hormônio leptina. Tem pessoas que têm o estímulo do hormônio leptina com facilidade, por isso comem pouco. E tem pessoas que a leptina está resistente. E elas têm vontade de comer o tempo todo, fome o tempo todo. A resistência à leptina faz com que você coma o dia inteiro e sinta que você não comeu nada, parece que tem um fundo no seu estômago. Aquela vontade do belisca o tempo todo, lembrando que o beliscar é um grande prejuízo para quem quer emagrecer. Porque comer um prato de alimento, tudo bem, mas o belisca estimula a sua insulina o tempo todo, prejudica os níveis de grelina e leptina o tempo todo. Mas isso não acontece devido ao seu psicológico. Não é simplesmente você falar, eu quero parar de comer, eu quero parar de beliscar. Você não consegue. Por quê? Porque é hormonal. E os hormônios só vão funcionar bem, em totalmente harmonia, nessa sincronia, se você tiver alta densidade nutricional. Então, lembrando, a leptina é o hormônio da saciedade. É o que nós queremos que dispare no momento em que você acaba de se alimentar.
e é o que nós queremos que fique dentro do seu corpo aí ativo por algumas horas. Já a grelina é o hormônio da fome. É o hormônio que desperta o desejo de comer. Quando você olha e fala, nossa, que fome! Normalmente, o estímulo de fome, ele vem com a ação da grelina, mas também quando nós temos a fome emocional. A grelina, que é o estímulo da fome, ela precisa estar na nossa vida. Senão, nós não temos fome nenhum tempo, aí nós não vamos comer. É importante sim ter o disparo da grelina, desde que ele trabalhe como se fosse uma balança junto com a leptina. Quando você tem muita fome, está descompensado, tem muita grelina para pouca leptina. Nutri, mas como controlar isso? Através da combinação dos alimentos. Aumentar a gordura na sua dieta e aumentar a quantidade de vegetais. Agora, para os hormônios, grelina e leptina, nós temos que fazer boas combinações alimentares que interagem bem com a nossa insulina, que é um hormônio fertilizante da gordura. Todas as vezes que a nossa refeição, café da manhã, ou almoço, ou jantar, tem um alto índice glicêmico, um poder de absorção do açúcar rápido, ele dá um pico de insulina. A insulina é um hormônio produzido lá no nosso pâncreas. Ele funciona todas as vezes que nós consumimos um alimento que gera glicose, então toda fonte de carboidrato. Então, eu estou vendo um pão, estou vendo uma bolacha, estou vendo um macarrão. Quando eu consumo dentro do meu organismo, ele se transforma em glicose. Fonte de glicose, a gente precisa. Carboidrato não é vilão, é necessário para a nossa geração de energia. A questão é a falta dos outros macronutrientes e o excesso de carboidratos. Mas lembrando, deixa eu explicar como é que funciona a insulina. Consumir glicose. O meu pâncreas produz o hormônio insulina, que capta essa glicose e leva para dentro da célula. Até aí, um mecanismo perfeito, maravilhoso que Deus criou no nosso organismo. Então, onde está o erro? O erro está em consumo exagerado e frequente de glicose. E por isso, uma alta demanda de produção da insulina. E aí você faz com que o seu pâncreas trabalhe de forma muito rápida e o tempo todo. Porque o tempo todo tem glicose no seu organismo. O tempo todo você tem que produzir insulina. Com essa alta produção de insulina, a insulina fica resistente à glicose e você se torna um resistente à insulina. A insulina não faz mais o papel dela, que é de levar a glicose para dentro da célula. Aí o problema começa a acontecer de forma muito grave. Esse excesso de glicose na corrente sanguínea que vai trazer para você, primeiro, a resistência insulínica, o diabetes tipo 2 e assim por diante, além de facilitar o seu ganho de peso. Muitas vezes você come pouco, mas o pouco que você consome tem alto índice glicêmico, favorecendo este processo hormonal metabólico e prejudicando muito o seu emagrecimento. Por isso, quando você for consumir tanto o café da manhã, quanto o almoço, como o jantar, ele tem que ter combinações que interajam bem com essa insulina. Então, todas as vezes que você vai aumentar a glicose, consumir mais carboidrato, pense se no seu dia alimentar você comeu gordura. Então, você consumiu o azeite de oliva, uma fruta como o abacate, ou até mesmo a pelinha do frango, a gordurinha da carne sem excessos, naturalmente vai te ajudar neste processo. A combinação alimentar é a chave para não engordar no inverno. E quais as estratégias simples para a modulação dos neurotransmissores, dos hormônios, para que você não ganhe peso no inverno? No inverno, o nosso corpo aumenta a queima calórica para manter aquecido. Até aí você entendeu, né? Tomando pequenos cuidados com a alimentação, é possível corrigir este ganho de peso desenfreado de maneira tranquila, segura e sem sacrifícios. Além de tudo, evitar essa correria, né, de ficar correndo atrás do prejuízo no final da estação.
e ficar frustrada com você mesmo. Nós temos que entender, para não engordar, que tem que ter um equilíbrio entre as porções de proteína, porções de gordura, porções de fibra e porções de carboidrato. Os 4 grupos têm que ter porções parecidas, número de porções bem parecidas. Incluir, né, as gorduras e as proteínas. E as fibras, né? Para que você não ganhe peso, é necessário ter em todas as suas refeições carboidratos, proteínas, gorduras e fibras. Esses 4 grupos em todas as suas refeições. O ponto número 2 é aprender termogênicos naturais que potencializam o seu emagrecimento no inverno. Lembrando que termogênicos são alimentos que aumentam a nossa temperatura corporal e são grandes aliados no emagrecimento no inverno. Porém, não existe milagre. Cuidado com comprar termogênicos. O que eu falo aqui são alimentos que têm propriedades termogênicas que, somadas ao seu cardápio, podem ter grande benefício. Estes alimentos são a canela, o gengibre, que são super termogênicos e podem acelerar o seu metabolismo e podem estar no seu dia a dia, todos os dias. Então, a canela e o gengibre são termogênicos naturais. Além disso, não sei se você sabe, o café também é um ótimo termogênico natural. O café, ele tem a cafeína, que deve ser consumido ali até no meio do dia. Todo alimento que é termogênico deve ser consumido de manhã até por volta das 15 horas. Então, tanto o café, como o gengibre, como também a canela, tá? Então, quais são as minhas orientações? Eu faço aqui em casa um café power. Café power para quem gosta de café. Café Power, ele é um termogênico natural, quentinho, gostoso, que vai melhorar sua fome. Os nutrientes do Café Power ajudam a regular os hormônios grelina e leptina e também a controlar os neurotransmissores. Os 2 neurotransmissores fundamentais aí também para o emagrecimento. Eu vou até mostrar para vocês a receitinha aqui do Café Power. O que vai nele? O Café Power que eu faço aqui em casa, ele vai 200 ml de leite integral para quem não tem intolerância à lactose ou leite de coco para os intolerantes à lactose. Uma colher de sobremesa de cacau puro 100%. O cacau, ele é um antioxidante potente, que pode ajudar muito no seu emagrecimento. Depois nós vamos somar com 1 colher do óleo de coco para melhorar. O coco, né? O óleo de coco, ele é um antibiótico natural. Ele ajuda na saúde do seu intestino e aumenta a sua saciedade. Somado também a 2 colheres de café solúvel, aquele cafezinho solúvel. O café solúvel, tanto o café, ele tem a cafeína, que é um termogênico natural. Nós vamos colocar nessa receitinha também a canela. E também aqui, como nós vamos fazer uma preparação quente, né? Pode fazer outro café power gelado ou quente. Eu faço aqui ele quente. Então, eu vou liquidificar todos esses ingredientes e tomar em seguida. Você pode adicionar alguma fonte para adoçar. Eu não adoço aqui em casa porque eu não sinto necessidade, mas você pode adoçar. Se for usar adoçante, eu sugiro o stevia, que é um adoçante de fonte natural, ou então o açúcar mascavo, que é também um açúcar, se você consome, de fonte natural, tá? O Café Power, para quem gosta de café, é uma excelente opção para você tomar ali ou de manhã, ou no meio da tarde. Não consuma à noite, porque atrapalha o seu sono. Se você é uma pessoa que não gosta de café, qual é a receitinha, Nutri, que você vai ensinar? Eu vou ensinar você a fazer um chazinho, que ele vai o gengibre, a canela e maçã. Então, 300 ml de água, você vai ferver com uma maçã cortadinha, um pedacinho de gengibre e também um pouquinho de canela em pau. Uma canela em pau ou em pó. Deixa ferver isso bastante e você vai tomar 1 xícara desse chá todos os dias, durante essa próxima semana. O uso dos chás podem ser grandes aliados. Não precisa ser chá ruim de tomar, mas os chás têm propriedades funcionais. O compromisso aqui é realmente te entregar um conteúdo
prático, simples e que dá resultado. Ficar magra comendo bem é o nosso lema. E se você me acompanha aqui, você vai ter muito mais do que simplesmente uma diquinha ali, outra aqui. E sim, estratégias que funcionam. O porquê das coisas, para você ter realmente um resultado de emagrecimento inteligente, focado na reprogramação hormonal, focado em melhorar os seus hormônios, melhorar os seus neurotransmissores de forma natural, reduzir a fome, ansiedade, compulsão alimentar, é o nosso foco. Beijo, obrigada pela companhia. Tchau, tchau.